Por que a criança comete erros? Estamos corrigindo as causas ou as consequências? Vocês já pararam para pensar nisso? O que vocês acham? Sempre é fácil encontrar essa resposta? Acho que ninguém quer corrigir as consequências, né? Mas será que todas as vezes que eu preciso corrigir ali meu filho ou qualquer criança, eu tenho essa certeza de que eu estou atuando na causa e não na consequência? Não é fácil, né? E como a ideia hoje, né, é falar sobre a criança e por que ela comete erros, a gente pensou em contar um pouquinho o que acontece nesse período tão único na vida de cada um de nós, né? Quais segredos estão guardados nessa fase tão terna da nossa vida, que é a infância? Existem segredos sobre essa fase? Coisas que eu não consigo entender muito bem? Bom, além de docente de logosofia, eu também sou professora de crianças bem pequenas, né? E eu falo que o melhor lugar para mim é dentro da sala de aula. O melhor lugar do mundo para mim é estar ali com os meus alunos, né? Embora muitas vezes não seja fácil, como vocês podem imaginar, né? Mas eu fico pensando que esse lugar é tão especial justamente porque a infância é especial, né? E que ela guarda muitos segredos ali que encantam a gente. Por que sempre brota um sorriso nos lábios dos adultos quando se recordam de alguma passagem feliz da sua própria infância? Ou quando vem alguma criança brincando, alguma criança próxima. Peguei umas fotinhos aqui dos meus filhos e dos meus sobrinhos quando eles eram pequenininhos. O mais velho hoje tem 18, que está aí nessa foto. Alguém consegue ficar indiferente, né, quando se depara com imagens assim, como essa? Parece que algo toca o coração, né, quando a gente vê essas imagens. Esses olhares, esse sorriso, essa inocência, né, que é tão característica das crianças. E essa é a forma como a gente vê a infância hoje, né? Nem sempre foi assim. Houve uma época em que o conceito de infância ele nem existia, que as crianças eram tratadas como se fossem mini-adultos, né? Adultos em miniatura. Não se enxergava a criança como um ser em formação e nem a infância como uma fase muito importante e decisiva, né, na vida do ser humano ali. E com o tempo e diversos estudos, isso vem mudando. E hoje a criança, ainda bem, né, é vista como um ser ali que precisa de muitos cuidados, de atenções, de preocupações. O conceito mudou, mas o que a gente entende por essa fase, né? Qual que é o conceito de infância que cada um de nós tem hoje? Vocês podem responder assim, uma palavrinha. Curiosidade. O que mais? Espontaneidade. Alegria. Vida. Aprendizado. As crianças gostam muito de aprender, né? Explorar e conhecer. Explorar e conhecer. Rir. Rir? Sim, com certeza. O que mais? Inocência, né, que eu trouxe ali na imagem. Será que, a depender do conceito que eu tenho sobre infância, eu corrijo de uma forma ou de outra a criança? Acho que sim, né? Lá, antigamente, se entendia que a criança era um mini-adulto, certamente ela era corrigida de uma forma diferente que se corrige hoje, né? Que sabe ali que a criança não pode compreender muitas coisas ainda, né? E vou mostrar algumas características da infância segundo a concepção logosófica. E ao longo do curso a gente vai falar um pouquinho sobre essas características de forma mais profunda. Vamos ver. Algumas vocês trouxeram, né? Outras, acho que vai ser um pouco de novidade, porque essa ciência traz uma concepção de infância muito diferente de tudo que eu conhecia e que eu conheço, ainda que eu seja professora. Vamos ver. O que a logosofia apresenta como características gerais da infância? Então, inocência, inconsciência, candidez, candura, ingenuidade, pureza, rebeldia. Ninguém falou, mas a gente vê, né?
ausência de noção sobre si mesma, sobre os seres e o mundo. Tudo lhe parece fácil, não é assim? As suas concepções são irreais. Suas manifestações inteligentes e sentimentos tendem tanto para o bem como para o mal. Tem defesas muito escassas devido à sua falta de conhecimento. Comete suas faltas sem ter absolutamente nenhuma noção do que significa portar-se bem ou mal. Quando parece que não escuta, está escutando, principalmente o que lhe convém. Aprende com muita facilidade, gosta sempre de sobressair ou sair-se bem, não é? Aceita com facilidade tudo quanto se lhe inculca. Todas as coisas lhe impressionam profundamente, né? E algo que para a logosofia é muito importante. Seu caráter está em formação, e são os estímulos que vão formando esse caráter. Eu vou ler um trechinho da bibliografia logosófica que o autor diz o seguinte: quem pensa nessa criança e a contempla através de suas recordações, observando-a em suas brincadeiras, em seus pensamentos, em suas inclinações, em sua inocência, verá quanto tem a aprender com ela e quanto lhe deve, mais ainda, quanto deveria conservar daquele pequeno ser para que hoje, grande em tamanho e em idade, lhe seja permitido pelo menos experimentar alguma daquelas inocentes, porém gratas sensações que deram à sua vida as melhores horas. Vocês se identificam com esse trecho? Será que a gente tem mesmo o que aprender com a criança que a gente foi? Por quê? Tem um conjunto que eu faço parte aqui na Fundação, que a gente está estudando sobre a infância. É um tema que a gente vem e volta e estuda, né? E a gente tem feito o exercício de buscar recordar a criança que a gente foi para resgatar essa essência e aprender com essa criança, né? E eu me recordei de um episódio, quando eu tinha acho que uns 4, 5 anos. Eu estava brincando na rua, eu ficava na casa da minha avó e estava brincando na rua com um amigo meu. A gente brincava na rua, né? 40 anos atrás. E sem adultos, e era isso que estava acontecendo. A gente resolveu jogar pedra no portão de um vizinho que era um terceiro amigo que não estava com a gente, porque era um portão de metal e fazia muito barulho, então estava super divertido. A gente estava, um jogava, outro jogava, um jogava, outro jogava. E aí, em determinado momento, eu vi a mãe desse amigo que não estava com a gente, que era onde a gente estava jogando as pedras, descendo a escada da casa. E eu tentei avisar o meu amigo que era para ele parar, só que estava muito barulho, ele não ouviu, né? E eu me lembro que eu me enfiei na frente do portão antes que ela abrisse para que ela não tomasse uma pedrada. E eu tomei uma pedrada na cabeça. E aí minha avó ligou para minha mãe desesperada, minha mãe foi me buscar do trabalho, me levou no hospital, tomei ponto. E por que eu me recordei dessa passagem, tentando resgatar essa criança que eu fui, né? Porque essa criança tem me feito refletir muito que ela tem algo muito importante para me ensinar, né? Que com os meus atos eu nunca prejudique ninguém. Que assim como aquela menina de 5 anos, né? Que eu sempre me coloco numa posição de defender o que é certo, mesmo que eu corra um grande risco de me prejudicar, né? Que eu não posso machucar ninguém com os meus atos. Então, resgatar os valores que a criança tinha é algo que a gente experimenta, né, aqui na Fundação, mas com consciência, para que a gente possa fazer uso, né, dessa recordação e transformar esse ser que hoje é adulto e que muitas vezes não consegue fazer o que a criança fazia, né? E quantas atitudes assim a gente não vê nas crianças com as quais a gente convive, né? Esses atos que às vezes parecem heróicos, né, de uma sensibilidade muito grande. Eu presencio diariamente isso na sala de aula, né, com os meus filhos. Tem algo na infância que é muito diferente do mundo adulto, não tem? Uma vez a gente deu um brinquedo para minha filha quando ela fez um ano, um cavalo super legal, super bacana, gastamos um dinheirão, e ela ficava apertando a musiquinha do cavalo, assim. A gente falava, então, filha, mas isso é um cavalo. E ela só queria ficar apertando a musiquinha, né? Vocês já se depararam com situações assim?
né? De constatar que o que a criança precisa é muito diferente do que o que a gente acha que ela precisa, né? Todas as vezes que a gente se recorda da nossa infância, não são as coisas simples que marcaram, que não tem nada a ver com o material, né? Com ali algo financeiro que a gente pode proporcionar, né? Não que a gente não tenha que proporcionar, mas o que fica parece que não é dessa natureza, né? Um banho de chuva, um castelo de areia, um cheirinho de bolo da casa da avó, né? Em que mundo que a criança vive em que ela não enxerga o valor monetário das coisas? Que o que é valor para ela, muitas vezes, não é o que é valor para a gente, né? E aí, voltando para o começo, quais são os segredos, né, que fazem parte dessa fase da nossa vida, que torna essa fase tão especial? A Karen vai contar para vocês quais são esses segredos. A Karen Hades. Bom dia, tudo bem? Bom, a gente está aqui com uma missão muito importante, que é a de entender por que a gente comete erros e como ir nas causas deles. E para isso, eu vou convidar todos a um mergulho dentro de si mesmo. A logosofia, ela nos dá um óculos do invisível, para que a gente possa reconhecer essas causas do que a gente está falando. Então, vocês, não sei se vocês têm filhos, crianças, adolescentes, mas aí, enfim, né? Você está lá frente a uma criança, um adolescente, do que ele é feito? Qual a matéria-prima de que a gente está tratando, né? A gente está educando um corpo físico, ou ele tem uma essência, uma parte invisível? É nessa hora que a gente se embanana, né? E o que é que tem dentro de nós se a gente pudesse colocar esses óculos? Então, vontade. Todo mundo tem vontade? Algo que move as nossas energias? Agora, vamos lá. Essa palavra ela é bem conhecida, né? É um conceito conhecido, mas sempre o que eu quero fazer é vontade minha? O que vocês fazem na vida hoje? É a vontade dos seus pais que ensinaram para vocês o que fazer? Vontade da propaganda, né? Mas também tem a falta de vontade também, não é? Não quero fazer nada, né? Como é que funciona esse mecanismo? E todo mundo tem vontade, né? E é impressionante como a gente vai na escola, aprende sobre cateno, hipotenusa, um monte de coisas, meiose e mitose, né? Mas não sabe usar esse recurso interno, que é a própria vontade. Como a gente gostaria que os nossos filhos tivessem vontade de fazer o que é certo, fazer a lição de casa, comer a salada, não é? E mais para frente não tivessem vontade de talvez fumar, né? Ou nem de fazer nada errado, né? Mas afinal, como é que eu posso querer isso se eu não sei como funciona esse mecanismo dentro de mim? E eu vou voltar neste ponto daqui a pouquinho, porque ele é muito importante. Vamos lá, o que mais tem dentro de nós? Se a gente pudesse dar essa mergulhadinha aí, o que a gente veria? Vai, alguns defeitos, defeitinhos. Coisas assim que a gente não gosta na gente, né? E o que a gente pode fazer com eles? Será que pau que nasce torto, até a cinza é torta? Né? E sofrimentos. A gente tem sofrimentos, tristezas, né? Limitações, temores, né? Da onde será que eles vêm? Mas também temos coisas lindas, como uma inteligência capaz de fazer grandes descobertas, sonhos, sentimentos, perguntas existenciais, aquelas bem cabeludas, que eu não sei se os filhos de vocês fazem, reminiscências e muito mais. E tudo parece se misturar num liquidificador de coisas invisíveis, que o suco é o que a gente é, não é verdade? A logosofia, então, apresenta uma proposta da gente estudar tudo o que existe nesse mundo interno.
explicando como funciona cada uma dessas coisas que eu mencionei e muitas outras, muitas outras. E enquanto se conhece, se aperfeiçoa. Se está obedecendo a uma lei de evolução, né, que existe para todas as espécies, né? Pode ter estudo mais feliz, mais importante que esse? E aí eu queria começar dizendo que, para a logosofia, o ser humano tem uma tríplice configuração: bio, psico e espiritual. Então a gente tem uma parte física, uma parte psicológica e uma parte espiritual. 3 partes de vibrações completamente diferentes convivendo simultaneamente na gente, né? Ainda que a gente não se dê conta disso. E aí hoje, com o avanço da psicomotricidade, temos uma psicomotricista aqui, já se sabe que a criança, na infância, quanto mais se movimenta, o que ela vai fazendo? Ela mais desenvolve a parte neurológica, né? As ligações cerebrais. Então, todos, quando matriculam o filho na escola, querem saber se a escola oferece recursos assim consistentes para o desenvolvimento dessas ligações através da música, da brincadeira. E aí, fazendo um curso, eu descobri que até virando uma cambalhota, uma criança depois vai aprender a ler, a lateralidade, é muito importante, né? Então, isso já se sabe, né? E já se sabe que não se desenvolver determinadas ligações neurológicas na primeira idade vai ficar mais difícil de adquiri-las mais tarde, né? E as que não são usadas são descartadas. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma criança que, por exemplo, tiver catarata, se ela não for operada até os 2 anos de idade, porque não foi estimulada a ver até os 2 anos, pode nunca conseguir desenvolver essa capacidade. Isso tudo já se sabe, é conhecido, né? As escolas trabalham bem isso, né? Para a parte física já é conhecido. Mas e para o desenvolvimento das nossas outras capacidades? Como é que a gente desenvolve, ainda em crianças muito pequenas, a parte psicológica, moral e espiritual? O funcionamento pleno de suas faculdades da inteligência, de sua sensibilidade e da sua parte espiritual. E eu vou dizer que a gente tem aprendido que é algo muito análogo ao desenvolvimento da parte física. Elas têm que ser desenvolvidas também na primeira infância. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando nada fenomênico. Eu estou me referindo à nossa essência, ao ser que vive incógnito dentro de nós. E para desenvolver um pouco mais esse tema, eu vou continuar um pouquinho o que a Ju apresentou sobre esse conceito de infância. E eu queria iniciar contando uma vivência muito simples. Quando os meus filhos eram muito pequenos, um dia apareceu em casa um gafanhoto no meu closet. E o Gabriel, ele era bem pequenininho. Ele foi até a sala de brinquedo, pegou sabe, gafanhoto de artesanato daqueles de pregador de roupa, que pula? Aí ele pegou aquele gafanhoto, pôs do lado do gafanhoto e falou assim: é para eles ficarem brincando enquanto eu estou na escola. Não é uma graça, não é encantador, dá vontade de apertar essa coisa fofa, né? E aí a pergunta: para onde vai a criança fofinha quando ela vira adolescente? Para onde vai o encanto? E a gente se pergunta sempre quando um filho entra na adolescência, né? Por que passamos por esses processos no nosso próprio crescimento e esse processo se repete nas gerações seguintes? Existe algum significado maior nessas fases da vida serem como são? Então, para a logosofia, a Ju já falou um pouquinho, esse encanto presente na infância é a manifestação da sua realidade espiritual, muito presente nos primeiros anos de vida. E ter consciência dessa presença é uma chave para educar. Com quem você está falando? Uma vez um amigo muito querido aqui da Fundação me contou uma história muito, muito bonita. Ele estava fazendo essa recordação da infância que a Ju falou, e ele contou que quando ele era criança,
ele teve uma infância muito simples, né? E que ele morava numa casa de chão de terra batida, né? 2 cômodos. E que, em suas brincadeiras, a brincadeira preferida dele era cavar um buraco no chão, enchê-lo de água para fazer navegar um barquinho. E ele falou que ele ficava, por isso, horas vivendo num mundo muito feliz, né? Em um outro mundo, imensamente feliz. Essa recordação, né? E aí, no meio que ele estava lá contando, ele parou e falou assim para mim, mas eu preciso falar que era um barquinho muito simples, porque a gente era muito pobre, né? Que mundo é esse do barquinho do meu amigo? E eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. E eu tenho a certeza de que o maior iate do mundo não consegue proporcionar a mesma felicidade gerada por essa brincadeira de criança. E é o terceiro exercício que eu quero agora propor para vocês, é vocês procurarem se lembrar quanto tempo demorava para chegar o aniversário na infância de vocês. Vocês lembram? Quanto tempo... Gente, o meu aniversário acabou de passar, já está chegando. Quanto tempo demorava para chegar o aniversário na infância? Quanto tempo demorava? Muito tempo. Demorava uma eternidade, não é? Sabem por quê? Porque a criança vive no tempo eterno, o verdadeiro, que não é o tempo das horas do relógio criado pelos homens. Ela vive no tempo espiritual. Tudo isso que eu estou descrevendo, encanto, eternidade e alegria não relacionada ao mundo material, não são sensações físicas, né? Não são do mundo físico, são desse mundo espiritual, o mundo de onde a criança vem quando ela aterriza aqui, né? E chega lá direto na nossa casa. Durante esse período compreendido entre o nascimento e a puberdade, contrariamente ao que se pensou até agora, ou seja, que a mente da criança é inapta para compreender certas manifestações, sendo relegada às meras adaptações primárias de conceitos, sua mente pode captar e compreender sem maior esforço muitas dessas manifestações, por facilitar-lhe seu próprio espírito. A logosofia revela que, durante essa primeira idade, as possibilidades humanas são assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da vida consciente. Então, a gente tem diante de nós, ali, do nosso filho, criança, do nosso neto, né? Alguns aqui, um interlocutor muito mais apto para compreender sobre ele mesmo, um interlocutor especial que nos olha com esses olhos do espírito. Mas como é que a gente fala com esse ser verdadeiro se tantas coisas atrapalham essa comunicação? Então eu quero apresentar para vocês um conceito revolucionário. A palavra é conhecida, mas o conceito é revolucionário. É o conceito de pensamentos. Para a logosofia, os pensamentos são entidades psicológicas dotadas de vida e vontade próprias que podem atuar independente da nossa vontade. E quando a gente fala isso, a pessoa fala, hein? Como assim? Isso pode parecer bem estranho no início, pensar que existem dentro de mim pensamentos que podem atuar sem meu consentimento. Mas alguém aqui já perdeu a paciência e se arrependeu depois? Já sentiu temor quando queria sentir valentia? Eu quero fazer tantas coisas, mas que preguiça. Quem move a nossa vontade? Alguém já ficou com raiva de alguma coisa e pensou assim, eu não vou mais pensar nesse assunto. E aí você está lavando louça e falando, eu devia ter respondido isso. E às vezes você fica até falando, né? Então a pergunta que fica é, sempre eu faço aquilo que eu quero? Ou se eu pensar bem, eu vou lembrar coisas de que fiz e não era bem eu quem quis. Por exemplo, quando magoamos um ser querido e depois a gente fala, foi sem querer, né? Mas quem quis, então?
Ou então, quando a gente comete uma indiscrição de uma coisa que não era para falar, e depois você quer recolher as palavras, mas já era, né? É, por exemplo, a atuação de um pensamento deficiência chamado indiscrição. E a Karen vai falar um pouquinho disso. A minha xará Karen. E esse único conhecimento abre grandes prerrogativas para a educação dos filhos. Seria uma chave para ir nas causas e não nas consequências, né? E dentro desse mergulho no universo interno, esse é um dos elementos fundamentais que é necessário identificar dentro de si mesmo, né? A gente vai ver que está tendo uma batalha ali dentro do ser, entre as lutas entre o bem e o mal dentro do próprio ser, né? O tempo todo. E olha o que uma criança pode aprender. Aqui na Logosofia, apresentamos para as crianças a imagem de que cada um tem dentro de si uma casinha mental. E os pensamentos entram e dão ordens. E o mais bacana, quando você tem essa concepção, é que em vez de dizer assim, você é um menino muito bagunceiro, você é um menino muito nervoso, você é um menino muito isso, muito aquilo, ou pensar isso e não dizer, você pode dizer, você tem um pensamento de impaciência, pode mudar de pensamento. Você é um menino incrível que veio viver uma vida linda aqui e pode ser o que quiser. É muito importante diferenciar o pensamento da pessoa, o verdadeiro ser de que a gente esteve falando como essência, dos pensamentos que estão naquela mente naquele momento. E eu vou dar um exemplo bem simples, que eu gosto muito de trazer, que aconteceu comigo. Alguém aqui tem filho pequeno, ou já viu uma criança pequena fazendo manha, fazendo birra? Já viu? Por que é igual na Alemanha, no Japão, no Brasil? É a mesma coisa, né? Eu expliquei uma vez para o meu filho, quando ele tinha 4 anos, que existe o Gabriel e o pensamento pirracinha. São coisas completamente diferentes. E que eu não converso com o pirracinha, só com o Gabriel. Que eu amo o Gabriel, mas eu não amo o pirracinha. Porque eu sei que existe a pessoa e o pensamento atuando dentro dela. E eu quero falar com o ser verdadeiro. Um dia, depois de uma crise de manhã daquelas, eu perguntei para ele o que estava acontecendo na sua casinha mental. Em pouco tempo, ele se acalmou, se voltou para mim com a fisionomia serena e falou assim, mamãe, já podemos conversar, o pensamento pirracinha já foi embora. E isso eu vi se repetindo em muitas vezes, com muitas crianças, quando você dá a ela o recurso da escolha. Quando o médico trata um paciente, ele não mata a pessoa, ele elimina o mal que está dentro dela, né? Será que a gente é consciente da parte de mal que a gente quer eliminar da vida de quem a gente educa? Mas quantas vezes a gente quer esganar mesmo? Quem a gente está educando, né? E ao fazerem meus filhos, por exemplo, compreenderem que determinados pensamentos não querem a sua felicidade, mas sim atrapalhar as suas vidas, eu passei a ter neles os grandes colaboradores da própria educação. É a iluminação da vida, porque nós somos mãe e filho, contra os inimigos. E eles, quando foram identificando ao longo da vida alguma coisa que eles precisavam vencer, eles pediam ajuda. Mãe, como é que eu venço isso? Me ajuda nisso aqui. E a gente fazia um plano contra aquilo que estava causando mal na vida deles. É maravilhoso educar assim. Você não fica falando, como você é bagunceiro? Quantas vezes eu falei? Você é bagunceiro, né? Já não falei para você arrumar o quarto? Arruma essa bagunça, né? Não é assim? Não é. É a consequência, não é a causa. Essa experiência de separar o pensamento da pessoa é muito importante, porque eu ouvi um dia o Gabriel falando assim. Estava voltando de carona com um amiguinho da carona, ele era pequenininho ainda, e eles estavam comentando sobre um menino muito mala que tinha na escola, né, que batia numa idade que as crianças não batiam mais.
E um falava, eu levei um soco aqui, o outro, e eu levei um soco ali, né? E aí o amigo falou assim, eu odeio ele. E aí o Gabriel virou para ele e falou assim, não odeia não, é só a gente explicar para ele que o pensamento de bater é ruim, aí ele muda o pensamento e vira amigo da gente. Porque se ele vê isso nele, ele começa a ver isso no outro também. E aí a gente começa a criar seres que são capazes mesmo de fazer isso, né, ao seu redor, né? E isso me dá muita esperança de um mundo melhor. E esse conhecimento também ajuda uma outra coisa importantíssima para os tempos que a gente vive, bom, para sempre, né? Sempre foi importante, mas hoje mais ainda, que é a criar defesas mentais. É uma experiência muito simples. Uma vez, num colégio logosófico em Belo Horizonte, tinha umas crianças de 5 anos que estavam montando colares de artesanato para dar de presente para as mães, né? E essas crianças de 5 anos sentadas numa mesinha, e aí um menino virou e falou assim, o meu colar é o maior e o mais bonito de todos. Aí a menina virou para ele e falou assim, olhou para ele e falou assim, eu nem vou perder tempo com esse conceito, com esse pensamento de competição. E aí eu me pergunto, né? Vocês sabem fazer isso no trabalho de vocês? Então, uma consequência desse conhecimento é que a criança e o adolescente aprendem a proteger a sua casa mental, porque eles conhecem os inimigos desde pequeno. Essas crianças vão aprender a se defender quando adultas de tudo aquilo que atente contra essa vida interna que eles foram aprendendo a conhecer. É bem diferente você fazer uma lista de todas as coisas erradas e falar, isso não, isso sim, isso é bom, isso não vai aqui, não faz aquilo, do que você falar, defenda a sua casa mental, defenda a sua vida interna, né? Então, desde muito pequenos, a gente está ensinando as crianças, né, a se defender, né? Você está ensinando uma criança de 2 anos a se defender nas drogas do futuro, né? Você está ensinando uma criança a diferença do que ela é dos pensamentos, e aí ela aprende a se defender de qualquer coisa. E agora eu vou passar para a Karen, que vai continuar. Bom, então a gente está tratando aí um pouquinho sobre as causas dos erros, né? E a gente está falando alguns aspectos dos pensamentos negativos, como as causas dos erros, mas a gente não fala só sobre isso aqui, né? A pedagogia logosófica também traz a parte positiva e os estímulos, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que vai ensinando a conhecer a parte negativa, vai oferecendo a parte positiva para que a criança possa fazer as opções, né? Mas o tema principal hoje é também conhecer um pouquinho das causas dos erros que as crianças cometem, né? Então, a Karen apresentou a realidade da casa mental e dos pensamentos, e eu queria trazer para vocês a continuação, então, porque esses pensamentos negativos, quando eles vão se enquistando na mente, eles vão se configurando algo que a gente chama de deficiência psicológica, né? Então, para a logosofia, a deficiência é um pensamento negativo que se enquista na mente e exerce forte pressão sobre a vontade. Então, algumas delas, né, a Karen já falou, a gente pode nomear facilmente: a timidez, a impaciência, né? Várias, falta de vontade, e alguns outros têm nomes que podem confundir com alguns conceitos que a gente normalmente até considera como bons, por exemplo, o amor próprio, a vaidade, mas que logosoficamente eles recebem um outro conceito, né? Então, a vaidade, do ponto de vista da concepção logosófica, não é aquela vaidade que a gente se arrumar e estar bem, né? É aquela vaidade que faz a gente se achar melhor do que o outro, né? Esse amor próprio que faz a gente querer se sentir melhor do que a outra pessoa. Então, alguns nomes recebem outro conceito do ponto de vista logosófico, mas são pensamentos negativos que vão se enraizando, né? E muitas deficiências, elas têm origem na infância e elas se formam por desvio na integração das qualidades. Ou seja, em vez de se formar como algo positivo durante a nossa educação, elas se formam como algo negativo. Por exemplo, uma criança que tem lá uma tendência a ser zelosa, organizada com as próprias coisas, se isso não tem um equilíbrio durante essa formação, pode virar uma rigidez,
ao longo da vida, né? E então, para tudo aquilo durante o período de formação do caráter da criança, se não tem um conhecimento de como utilizar durante esse período da integração, em vez de ficar como positivo, pode acabar se formando como algo negativo. Também por um acúmulo de erros relacionados à falta de conhecimento de si mesmo, que foi isso que a Karen apresentou, né? Esse conhecimento de si mesmo como um ser biopsico-espiritual, e também no mau uso das nossas condições intelectivas, psíquicas e morais. E para a logosofia, todos nós temos todas as deficiências, em maior ou menor grau. Daí que seja assim muito importante a gente realizar um processo de aperfeiçoamento, primeiro para que a gente possa conhecer essa realidade dentro e depois ir eliminando gradualmente os traços dessas deficiências do nosso interno e colaborar na educação dos demais, né? E ao contrário do que isso possa parecer, né? Quando a gente pensa, nossa, eu tenho um monte de deficiências, que desestimulante que isso é, isso é uma coisa horrorosa, né? Esse trabalho de conhecer a si mesmo e saber que com conhecimentos é possível modificar a própria realidade interna é fruto de muito estímulo. O pau que nasce torto não precisa morrer torto, pode ser melhor a cada dia. Isso tem sido um trabalho muito gratificante, né? Então, o autor da Logosofia fala que o quadro das deficiências que a criatura humana apresenta desde que nasce até o final dos seus dias poderia parecer desalentador. Todavia, isso não deve abater o ânimo, porquanto é preferível conhecer que inimigos temos dentro para combatê-los com lucidez mental a ignorá-los. E aí, numa atividade que nós fizemos com as crianças, aqui no setor infantil da Fundação Logosófica, uma delas fez um desenho de si mesma. Essa criança tem 6 anos e a gente pediu, então ela escreveu, né, fez o desenho, você vê que ela pôs os vasos sanguíneos, bonitinho, né, como que ela é dentro, né, e escreveu: às vezes a gente nem sempre é perfeito. Então, é um exemplo, né, que a gente está num processo de superação. Muitas vezes a gente erra, mas saber que a gente pode ser cada dia um pouquinho melhor é um grande estímulo. E justamente porque a gente não é perfeito, a gente também pode cometer erros quando a gente educa os próprios filhos, os nossos alunos, enfim, né? Mas quando isso é movido por um grande amor, essa possibilidade de a cada dia observar a própria conduta e fazer melhor do que se fez ontem, eu vejo que isso também dá grandes resultados, né? Quando meu filho era bem pequenininho, tinha lá uns 1 aninho, 2, né? Ele tinha muito medo de pessoas fantasiadas. Não sei se algum de vocês já viveu alguma experiência assim, né? Principalmente palhaço e Papai Noel, ele tinha pavor. E toda vez que se deparava com alguma situação, a fisionomia dele ficava alterada e ele ficava paralisado. Era uma situação que me preocupava muito e eu tentava ajudar de todas as formas a fazer ele superar esse medo, né? Ele era muito pequenininho e eu ainda não conseguia ensinar para ele a realidade dos pensamentos, né? Como a Karen apresentou. Mas eu tentava oferecer muitas explicações para que ele compreendesse que por trás daquela fantasia tinha uma pessoa, né? E fui tentando de muitas formas, por muitas vezes, por muito tempo, né? Só que eu não estava conseguindo observar os resultados, né? Explicava e nada parecia que tinha resultado na vida dele, né? Até que, assim, nesse esforço, né, de tentar obter um resultado, um dia eu tive uma ideia de comprar um kit de maquiagem, né, desses caseiras, né, próprio para criança, e propus que a gente fizesse uma brincadeira em casa. Não era um dia que ele tivesse exposto a nada, foi uma coisa em casa mesmo, só nós dois, né?
E comecei a fazer um desenho na minha mão, desenhei um coraçãozinho, aí ele deixou fazer um coraçãozinho na mão dele, desenhei uma coisa na perninha, outra coisa na perninha dele, e a gente começou a brincar com aqueles lápis coloridos, aquelas tintas, até que devagarzinho fez um coraçãozinho no narizinho, enfim, a gente foi avançando, até que no final ele permitiu que eu desenhasse na carinha dele o rostinho de palhacinho, né? E aí, por meio da compreensão, que é justamente, né, oferecer um conhecimento a mais que a criança não tinha, ele conseguiu superar essa situação, né? E superar esse temor que ele tinha, então, desses personagens, né, que ele via na rua, né? E então essa experiência ela me marcou bastante, porque eu fiquei refletindo que eu tentei muitas vezes sem acertar, muitas vezes, e poderia ter muitas formas de se acertar, tanto para ele como para outras crianças que têm essa mesma dificuldade. Mas o que ficou na vida dele? Ficou as vezes que eu não tive sucesso, ou ficou o resultado do câmbio, da mudança que promoveu nele? Será que ele lembra das vezes que eu tentei e não deu certo? Então, algo que a pedagogia logosófica apresenta é que a vantagem de ensinar as crianças reside no fato de que ela se pode corrigir e até repreender com absoluta despreocupação quanto às reações derivadas de seu amor próprio. Quando elas sentem que a gente está corrigindo com amor, a gente sempre pode fazer melhor no dia seguinte. Isso é algo maravilhoso, porque isso tira da gente aquela sensação de culpa que tantas vezes nós, como pais, né, educadores, temos quando a gente sente que não foi da melhor forma ou da forma que a gente gostaria ou imaginava ou que a gente não sabia fazer, né? E realmente o que fica é o resultado do processo, né? O resultado de um processo que vai culminando no interno de cada um, né? Outro ponto que eu estou aprendendo com a pedagogia logosófica é procurar fazer com que a observação seja muito generosa, principalmente porque a gente está falando de corrigir o erro do outro, né? Como é que a gente vai olhar para a parte de um outro que precisa ser superada, sem uma crítica, né? Precisa ser algo muito generoso. E aí algo, então, que o autor da logosofia apresenta é que quando a gente observa uma deficiência no outro, a gente precisa, ao mesmo tempo, estabelecer o grau de conexão que a deficiência do outro tem com a nossa. Quer dizer, será que isso que eu estou vendo de negativo no outro, eu tenho também? Porque se eu tenho, será que eu me coloco da mesma forma, né? Quer dizer, se eu estou vendo que o outro ali é impaciente, será que eu sou impaciente? Será que se eu estou vendo que o outro não tem vontade, será que eu também não tenho falta de vontade? Quando eu faço esse movimento de olhar para o outro e ver se eu tenho também a mesma coisa, isso automaticamente me coloca numa posição mais tolerante, mais generosa, e aí eu preciso pensar, se eu tenho também, que recursos eu tenho para ajudar, né? E isso predispõe muito o afeto com que o outro deve ser tratado nessa correção, né? Então, sempre fazer essa ponte, né, de olhar para o outro e pensar aquilo que eu tenho também, né? Então, resumindo alguns pontos, né, como é que a gente pode ajudar a corrigir as causas dos erros? Então, primeira coisa é reconhecer se eu tenho em mim mesmo esses erros. Fazer os ensaios de iniciar esse processo de eliminação em mim mesmo dessa causa. Não precisa resolver tudo, porque a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Não é algo simples. Às vezes a gente sabe quanto tempo demora e como dá trabalho eliminar de si mesmo uma deficiência. Às vezes é um processo de uma vida inteira. Mas à medida que eu começo a fazer os ensaios, né, e fazer esse movimento de procurar ser melhor, isso já é um exemplo
para aquele que eu me disponho a ajudar. Então, só ser um exemplo de quem está se esforçando, isso já traz resultados muito positivos, né? Começar a cultivar dentro de mim essa antideficiência, que é o pensamento positivo, né? Que vai se opor à deficiência, para saber como faz, né? E depois oferecer esse conhecimento ao discente, ao filho, né? E ser exemplo nesse esforço no processo de superação. E que isso é um ato de verdadeiro amor. Procurar oferecer, ser melhor para poder oferecer ao outro. A gente tem algumas bibliografias logosóficas que tratam sobre as deficiências, né? Tem esse livrinho do Projeto Amanhã Gente Grande que fala da preguiça não ora mais aqui, né? Ele é uma das bibliografias que fala sobre a falta de vontade, conta a história do Pedro. Mas tem um outro livro que pode ser baixado gratuitamente, que é o Deficiências e Propensões do Ser Humano, que ele apresenta todas as deficiências psicológicas e as antideficiências, né, que têm origem na infância. E aqui eu trouxe só uma, né, só para a gente poder ter uma visão geral. Então, a falta de vontade, que é o pensamento negativo, né, a antideficiência, que é o pensamento positivo, que a gente vai usar como antídoto, né, que é a decisão. E algumas observações, né, do prejuízo que ela provoca na infância. Então, a ausência de incentivos ou de necessidades que anulam essa zona temperamental que define a capacidade de iniciativa. O impulso volitivo fica paralisado para realizar obrigações e coisas difíceis e só se manifesta em função de coisas fáceis de fazer, sempre do agrado das crianças. Então, esse é um pensamento que pode ter origem na infância e que, se a gente não cuida, ele vai se ampliando e se fortalecendo ao longo da vida e causa não poucos prejuízos, né? A importância da gente conhecer e trabalhar desde a infância, promovendo estímulos positivos, saudáveis para a criança, para que ela possa conhecer e ir se superando, né? Então, aqui é uma lista enorme, aqui tudo bem. Mas o livro é esse, Deficiências e Propensões do Ser Humano. Vocês podem baixar gratuitamente no logosofia.org.br, tomar contato, né? Então, como que a gente pode ir trabalhando, né? Eu acho que tem alguns pontos bem importantes, né, desse cuidado. Primeiro é isso que a Karen falou, né? A gente separa a criança do pensamento. A criança é um ser espiritual. Quando a gente tem esse olhar de pensar nisso, né, que eu vou ajudar a criança a combater o pensamento e não esganar a criança, né, como a Karen falou, isso já ajuda muito, né? Sempre apresentar. A criança precisa saber com quem ela está lutando, então ela precisa conhecer o negativo, mas a gente sempre precisa oferecer o positivo, ser estimulante sempre. Oferecer um recurso positivo para que ela saiba com que ela possa contar dentro dela para realizar essa luta, né? E criar muitas oportunidades para que a criança possa se comportar bem. E aqui a gente tem alguns exemplos de técnicas, né, para esse trabalho, tanto em relação ao positivo como ao negativo, né? Então, na apresentação do negativo, né, primeiro, nunca apontar a deficiência da criança, né, que é aquilo que a Karen falou, você é isso, você é aquilo outro, né? Por outro lado, a gente pode dar nomes para os pensamentos, porque ajuda a criança a identificar com quem ela está lutando dentro dela, né? Então, o pirracinha, né, que é o pensamento do capricho, da obstinação, o sujeirinha, que é o pensamento do desasseio, o pensamento da desordem, o xeretinha, o da falta de vontade. E para apresentar, a gente pode utilizar recursos como histórias, fantoches, né, como a gente está tendo lá em cima na história, né? Músicas, teatros, conversas. A gente usa muito reprodução de situações que a criança vive no dia a dia, utilizando outros personagens que vivem a situação, porque a criança se identifica, mas a gente não está apontando nela o erro, né? Então, ela sabe que foi ela sem que a gente esteja apontando diretamente. E oferecer oportunidade para que ela se comporte bem, porque aí ela vai cultivando nela os pensamentos positivos, né? Então, criar situações e pequenos desafios para ajudar em casa, superar o medo, resolver pequenos conflitos, falar palavras de bem, dividir brinquedos, enfim.
superar a inibição, cumprir combinados, todas as oportunidades que se entenda que são adequadas, né, para cada criança, sempre na medida da capacidade dela. E acho que um recurso tão importante que é não elogiar, ou elogiar o esforço, né? Perguntar como ela se sente ao realizar o esforço, para que ela vá tendo dentro dela o ponto de referência para como ela se comporta. Não buscar fora o reconhecimento, buscar sempre dentro o reconhecimento para o portar-se bem, né? E assim, a gente queria apresentar também alguns pequenos resultados que a gente vem alcançando e pensar que sempre é tempo para a gente começar. Sempre é a oportunidade de conhecer algo novo, de fazer diferente e viver essas experiências, né? Então, eu vou trazer algumas experiências que a gente vem cultivando aqui, das atividades aqui do setor infantil, né? Essa é uma atividade aqui, foi feita com crianças de 4 e 5 anos, que nós pedimos para as crianças olharem para 2 espelhos. Um foi feito de papel laminado, que a criança via o reflexo dela turvo, e outra com um espelho de verdade. E nós pedimos para as crianças responderem como é que elas se viam nas 2 situações. E se dentro delas tinha algo que as impedia de se verem como elas são em verdade, e depois fazerem o desenho, né? E aí essa criança tem 5 anos, ela não sabia escrever, por isso que foi o docente que escreveu para ela, né? Então, no primeiro desenho, ela colocou Luísa com o pirracinha, e no segundo desenho, Luísa cultivando bons pensamentos, né? E aí a gente pode, olhando para esse desenho, perguntar o que ela já sabe. O que vocês acham que ela já sabe? Que o pensamento não é ela. Ela não é o pensamento da pirraça. E ela sabe que, por exemplo, que o pensamento da pirraça deixa ela triste, porque olha a fisionomia dela quando ela está com o pensamento da pirraça. Até o sol está triste, né? E quando ela está com bons pensamentos, ela fica feliz, né? Então, esse é um princípio consciente, né? É um princípio de que ela pode escolher ser quem ela quiser e escolher com quais pensamentos ela vai atuar na vida dela. E a gente tem compreendido que quando a criança compreende com quais pensamentos ela pode escolher, ela escolhe viver, ela vai se tornando colaboradora da própria educação. Aqui a gente tem um desenho, na verdade é uma atividade de um menino de 7 anos que não foi proposta pelo docente. Ele fez sozinho. Ele que quis viver. Ele relatou que às vezes ficava bravo com os amigos da escola e foi para casa com o propósito de cultivar a amizade. E aí ele fez esse quadro para notar como ele se sentia em relação ao que estava vivendo na escola. Então, ele foi anotando os estados internos, né, de como ele se sente quando ele é movido por um ou outro pensamento ou sentimento. Então, tinha dias que ele colocava, né, para cultivar a amizade, preciso ficar feliz ou triste, bravo ou cansado. E aí um dia ele colocava, bravo parece ruim, feliz parece bom, chateado parece ruim, feliz parece bom. Mas é interessante porque ele foi observando os estados dele a cada dia, registrando e regulando, né, a própria conduta em relação àquilo que ele observava de si mesmo no seu comportamento na escola, né? E isso é um princípio de mudança, né? Essa observação dos estados internos e essa boa vontade de mudar e de ser melhor a cada dia, né? E aqui a gente tem um registro no caderno de uma menina de 9 anos que ia viver uma experiência, né? E resolveu anotar, né? Então, ela fala assim, eu, neste momento, estou me sentindo um pouco preocupada, porque vou na casa da minha amiga e, às vezes, as amigas brigam, principalmente melhores amigas. E nós se gostamos muito. Aqui eu peço erro de português, mas é porque eu copiei. Mas
o que eu quero cultivar é a abelhinha. E eu não quero cultivar só hoje, mas todos os dias. A abelhinha é um enxame de pensamentos bons. É uma imagem que a gente apresenta para as crianças, né? Então, ela quer cultivar um enxame de pensamentos bons para ir para a casa da amiga com os melhores pensamentos para viver essa experiência, né? E aí eu fiquei pensando, né? Essa criança de 9 anos sabia que ia viver uma situação difícil na casa da amiga, e se preparou para viver essa situação difícil, querendo cultivar os melhores pensamentos. E aí eu projetei para a minha vida e falei assim, puxa, quantas vezes eu sei que eu vou viver situações difíceis e como eu me preparo para elas? Por exemplo, né, quando eu sei que eu vou encontrar com aquela pessoa no trabalho que às vezes não gosto tanto, não tenho tanta afinidade, será que eu me preparo com os melhores pensamentos? Eu já vou predisposta, acho que eu vou encontrar fulano, acho que eu vou sair de mansinho aqui, fingir que não vi, virar de ladinho, né? Que poder que é ter esse conhecimento desde a infância? Quantas coisas pode transformar na vida das pessoas, modificar rumos e trajetórias, né? Então, a vida muda quando se começa a dominar a própria mente, a conhecer os pensamentos, a saber usá-los e dispor deles para cada atividade. Dessa maneira, ao sentir-se dono de sua mente, já se encontra um grande estímulo. E só para a gente culminar, né, a logosofia revela que durante essa primeira idade as possibilidades humanas são assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da vida consciente, com todas as prerrogativas que a evolução lhe abre no curso de sua existência. A mente da criança é terra virgem e fértil. Constitui, pois, não só uma necessidade, mas também uma obrigação moral e racional indeclinável contribuir para que germinem nos pequenos, mas fecundos campos mentais da criança sementes ótimas, sementes que contenham em possibilidade de manifestação os recursos que a inteligência do homem necessita para emancipar-se de toda pressão estranha a seu pensar e sentir e para vencer as dificuldades que há de enfrentar no curso da vida. Bom, a gente está encaminhando agora para o final, né? Depois dessa 1 hora de curso, acho que são muitos elementos que foram trazidos, né? O que fica para cada um da pergunta inicial, que é o convite, né? Por que a criança comete erros? Estamos corrigindo as causas ou as consequências? Do que a gente trouxe para vocês. Então, quando muito pequena, a criança não tem a menor noção sobre o que significa se portar bem ou mal. À medida que ela vai crescendo e vai tendo conhecimento do que é certo e errado, ainda assim, muitas vezes comete erros, porque age por influência dos pensamentos que estão em sua mente. E não só a criança, a gente vive isso, não é? Só que a criança aprende rápido, mais rápido do que a gente. Tem facilidade e seu espírito, que é muito presente nessa fase, facilita essa compreensão dessa realidade que não é material, né? Muitas deficiências psicológicas têm origem na infância. E se a gente puder ajudar a criança a corrigir essas tendências que já aparecem, é a forma mais eficiente de atuar na causa e não na consequência. Um outro aspecto, né? A própria criança, quando se lhe apresenta essa realidade interna, essa realidade dos pensamentos, ela pode ir corrigindo a si mesma. É um colaborador da própria educação, né? O adulto que corrige também precisa conhecer na própria realidade interna para poder colaborar com a criança. A gente tem uma docente aqui da fundação que conta quando o filho dela estava com pirracinha, ela queria corrigir. Às vezes ela corrige com pirração. Será que a gente consegue corrigir se a gente está com o mesmo pensamento de deficiência na mente, né? Corrigir com afeto e com generosidade. E que o erro é o princípio do acerto, que a gente não vai acertar sempre, né? E nem a criança vai acertar sempre. Mas se a gente extrair o elemento que faltou, numa próxima oportunidade a gente pode acertar, e a criança também, né?
Aí eu vou ler um trechinho para a gente encerrar, que o autor diz assim: para tudo há soluções, porém é necessário encontrar as mais felizes, e as mais felizes não podem ser outras do que aquelas que permitem uma mudança em si mesmo. Se as atuações foram equivocadas, fazê-las melhores. E se não foram equivocadas, superá-las, porque tudo que fica sem movimento periga converter-se em algo negativo. A gente espera que vocês tenham aproveitado esse momento, que tenha sido útil, que vocês voltem mais vezes. A gente tem outros cursos, além desse curso que a gente apresentou hoje, que trata não apenas como corrigir as crianças, né, mas quem estiver interessado também em como aprender a conhecer a própria realidade interna. A gente tem diversos cursos, vocês podem procurar qualquer pessoa com esse crachá, que a gente pode informar para vocês, tá bom? Obrigada.